Olá, galerinha! Olha eu aqui de novo, professora Jamile Fontinelli, e a gente vai começar a nossa aula de língua portuguesa. Dando continuidade à aula passada, ao vídeo passado, nós vamos falar sobre o artigo de divulgação científica, mas agora em outro âmbito. Como fazer? Como é que eu, aluno do ensino médio, terceira série, posso fazer um artigo de divulgação científica? Primeiramente, toda vez eu falo isso para vocês, vou continuar repetindo até entrar na cabecinha de vocês. Leitura, pessoal. Leitura, ela é imprescindível. Ela não acaba e nem fica pouco. Tem que ler. Para ser um bom escritor, para fazer uma boa redação, se o foco de vocês é esse, tem que ler. Ok? Então vamos lá. Aqui vocês já viram o conceito de artigo de divulgação científica. Para quem esqueceu, vamos lá dar uma relembradinha. O artigo de divulgação científica é um gênero textual que procura oferecer conhecimentos científicos em linguagem compreensível ao grande público, ok? Vamos lá. E aí, ó, eu trouxe a imagem para vocês, não é só uma imagem simplesmente. Essas revistas são revistas realmente que trazem esse gênero textual. Então, quem não tiver essa possibilidade de ter acesso a essas revistas, pode estar olhando, procurando lá no Google, Ciência Hoje, Galileu, sempre tem artigos outros que são gratuitos e vocês podem estar dando uma olhada e melhorando o conhecimento de vocês, desenvolvendo cada vez mais, ok? Vamos lá. Os aspectos gerais, vocês já viram a definição, agora a gente vai relembrar um pouco dos aspectos gerais. A intencionalidade, aproximar o leitor leigo do discurso hermético da ciência. O tipo textual, como é que eu vou dizer que esse gênero textual é? Da onde que ele vem? É dissertativo? Ele é narrativo? Ele é expositivo. Expositivo por quê? Porque ele só vai expor o conhecimento, mas não vai colocar ali seu ponto de vista. O autor ele vai trazer informação, ele vai informar, vai expor, mas não vai colocar o dedinho dele lá de opinião, de ponto de vista, ok? Ele vai ser sempre imparcial. O contexto de circulação, revistas de divulgação científica. Beleza? Agora, eu trago um texto para vocês, para a gente poder dar uma analisada e também poder refletir a importância desse texto aí para nós. Uma trajetória acidentada. Tirei esse textinho lá do site Ciência Hoje, que tem artigos de divulgação muito interessantes, que são bem atuais. Esse daí é recente, eu trouxe só um trecho para vocês e a gente vai descobrir juntos qual a importância desse artigo aí. Vamos lá. História da cloroquina. Desculpa, de novo. História da cloroquina inclui momentos de glória, quando aplicada contra malária e doenças reumatológicas, e de otimismo infundado, como o atual, em que os governos rejeitam resultados científicos que provam sua ineficiência contra a Covid-19. Antes de a gente começar a ler o texto, vamos pensar um pouquinho. Vocês lembram que no início todo mundo descobriu o Covid-19, que era uma doença, era um vírus que era transmissível pelo ar, pela saliva. Muitas pessoas, passou várias vezes nos jornais, que muitas pessoas saíram comprando adoidado a cloroquina, deixando pacientes que necessitavam realmente para tratamento de malária ou doenças reumatológicas, deixando os pacientes sem esse remédio. Dizendo assim, não, eu vou tomar, e saía tomando, e saía comprando. Não vou pegar a Covid, eu vou fazer o meu tratamento em casa porque eu sou doutor, eu tenho conhecimento. Mentira, não tem. As pessoas só pelo senso comum saíam comprando e foram comprando. E não é bem assim. A ciência, ela existe para isso, né? Para dar os aparatos, para nos nortear no que é certo e o que não é. Então, esse artigo de divulgação científica, ele vai falar sobre isso aí. E olha o título, uma trajetória acidentada. Não chama atenção? O que foi acidentado? Eu, quando olhei esse arquivo, primeiramente, eu digo, uma trajetória acidentada? Por quê? Né? O que aconteceu aí? Então, vamos lá dar continuidade ao nosso texto. A história dos medicamentos é bem mais tortuosa do que supõem narrativas lineares que partem do episódio de isolamento ou síntese dos princípios ativos até a comercialização, passando pelos testes de eficácia e inocuidade.
O que seriam efeitos colaterais pode se converter em novas aplicações distintas das originais. Nessas trajetórias acidentadas, as drogas assumem sentidos diferenciados que sedimentam em malhas discursivas, as quais abrangem não só fatores científicos, como também significados culturais, políticos e econômicos. A cloroquina e seu derivado, a hidroxicloroquina, HQ, são bons exemplos disso, sobretudo depois da projeção que assumiram ao serem apontadas como remédios eficientes contra a Covid-19. Médicos chineses e depois franceses advogaram sua eficiência no tratamento da virose, o que deu início a uma série de testes clínicos destinados a comprovar seu papel terapêutico. Então vamos lá, galera. Vamos dar uma analisada aqui nesse texto. Ele traz no início o que é essa utilização de medicamentos, né? Como é que as pessoas se automedicam e acabam sofrendo consequências. Porque pensa bem, a pessoa vai lá, compra um remédio, que ela não sabe o que ela tem, o remédio, geralmente, todo remédio tem um efeito colateral. Aí a pessoa toma, ela não tem aquela doença. Qual o resultado? O medicamento que era para servir para um benefício, ele pode trazer um malefício para a pessoa. Isso aconteceu nessa corrida aí no início, quando nós falávamos sobre Covid-19, lá em março, em abril, as pessoas começaram, né? Depois que os franceses, os chineses começaram a falar aí sobre essa possibilidade, né, da cloroquina ser útil, né, funcionar, ser eficaz contra o Covid, algumas pessoas começaram nessa correria aí. Vou na farmácia, vou no médico atrás dessa receita aí. E não é bem assim. Por isso que o autor traz esse título aí. Uma trajetória acidentada, né? Ele busca fazer com que o leitor reflita, né, sobre esse assunto. Conheça que não é bem assim, que não é isso que deve acontecer quando se coloca um medicamento na divulgação da mídia, as pessoas não devem sair comprando, mas também perceber a utilidade dela para algumas doenças e a ineficácia com relação à Covid-19. Então, a ciência e o texto de divulgação científica, ele vem para isso, né? Para que nós possamos nos aproximar do conteúdo, do assunto que está em voga, que é muito importante, que é atual, mas que nós também não possamos tomar decisões precipitadas. Então, é muito importante ficar informado. Ler esse tipo de gênero textual para você ficar atento ao que acontece, ao que é certo e ao que é errado, dentro de um contexto tão difícil que é a Covid-19, ok? E aí, eu vou deixar aí para vocês um texto que vocês devem ler, devem analisar e depois produzir. Também é referente à Covid-19. Lá no site do Ciência Hoje, ele vai trazer isso daí, ó. Reflexões geográficas sobre a pandemia. Ele traz um texto simples, ele é um pouco mais longo, porque ele vem trazendo alguns tópicos bem interessantes, mas ele vai falar sobre o quê? A desigualdade socioeconômica, raciais de gênero tornaram-se mais evidentes e intensificaram-se durante a Covid-19. Mas ações coletivas e cooperativas destacam-se como armas fundamentais na luta pela vida. Então ele vai fazer esse debate, ele vai trazer essa relação de informações importantíssimas dentro desse nosso contexto atual. Ok? E aí, quando vocês fizerem a leitura de textos voltados para esse tema aí, contexto geográfico e socioeconômico, façam boas leituras. E aí, como é que você vai fazer? Para fazer um texto, para escrever, você precisa planejar. Então, primeiro, para se planejar, você precisa ter conteúdo. Então, tem que fazer leitura, tem que fazer boas leituras. Vai definir o tema, né? O que eu vou falar? Como é que eu vou falar? Qual é o meu tema? É esse aqui? O tema eu já que meio delimitei ali para vocês. O contexto socioeconômico, né? No espaço geográfico, a nossa situação atual com relação ao Covid. Qual é o meu público-alvo? Eu vou querer fazer meu texto para as crianças? Para os adolescentes, para a galerinha aí que está do meu lado,
da terceira série, do médio, ou para os meus pais entenderem melhor esse aspecto geográfico, esse aspecto socioeconômico da nossa sociedade? Qual o público-alvo que você vai escolher? Qual o título? Você tem que escolher um título que chame a atenção, que faça a pessoa sentir vontade, seja atraído para ler seu texto. E o que tem de inovador? Escolhi um tema, escolhi um título, mas o que tem de inovador nessa informação que eu vou trazer, nessa exposição que eu vou colocar? Então tem que pensar em todos esses fatores para poder se planejar mais adequadamente, ok? Próximo, revisando. Você já leu, você já pensou num título bacana, você pensou num tema bacana, você percebeu que o que você vai trazer é inovador, é importantíssimo, o meu pai precisa saber, o meu colega precisa saber, a minha irmãzinha de 5 anos precisa saber, você sabe que é inovador. Que sem essa sua informação, sem esse conteúdo, as pessoas podem se prejudicar, isso você já decidiu, você já viu tudo isso. O que você vai fazer? Vai revisar seu texto e vai ver. Atende as características do gênero textual? Tem todas aquelas características lá do vídeo passado? A linguagem é adequada ao público-alvo? O tema é inovador? O título chama atenção? Responde lá, anota, vai dando um okzinho. Beleza? E aí, não esqueçam, galerinha, façam as anotações, revisem o texto de vocês, leiam bastante. E aí eu trago essa imagem para vocês. Nós temos uma pessoinha subindo uma escada com uma xícarazinha de café. E aí nós temos cada degrau aí, ó. Planejar, fazer, repetir, persistir e meta. Vocês são alunos da terceira série do ensino médio. Estão terminando. Vocês já pensaram nisso? Vocês já se planejaram? Qual é o plano de vocês daqui 10 anos? Daqui 8 anos? Como é que vocês querem estar? Se vocês querem algo, vocês precisam planejar agora. Então, por isso que eu reforço. Estudem, façam boas leituras, leiam, se preparem para o Enem. Não é assim, eu vou ser veterinário. Pá, caiu lá na universidade, pronto. Não, pessoal, tem que suar a camisa para poder chegar lá. Quero ser médico, quero ser advogado. Tem que batalhar. Mas meu pai vai pagar. Tá, mas mesmo ele pagando, você vai ter que estudar. Então, começa agora, começa hoje para você chegar lá na sua meta. Ok? No mais, acesse o nosso portal eduque.acre, tá bom? Assista as nossas aulas, compartilha lá com a galerinha e vamos juntos. Até mais!